Abra comigo Atos capítulo 14, verso 25. E tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Itália e dali navegaram para Antioquia da Síria, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrir aos gentios a porta da fé. E permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Oremos. Senhor Deus, nós pedimos ao Senhor que fale ao nosso entendimento, ao nosso coração, e coloque a Tua palavra em nós, em nome de Jesus, amém. Nós começamos Atos 13, com Lucas abrindo a terceira sessão do livro de Atos, que é até os confins da terra. Quando nós lemos Atos 1:8, hoje de manhã nós recitamos esse texto de cor aqui pela manhã. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, Atos capítulo 1 até ali por volta do capítulo 8, nós temos o Evangelho em Jerusalém. Depois do capítulo 8 até o capítulo 12, nós temos o Evangelho em toda a Judéia e Samaria. E a partir do capítulo 13, a primeira viagem missionária de Paulo acontece, depois acontecerão mais duas, até os confins da terra. E é interessante observar que a mesma palavra que é dita quando a viagem missionária começa, eles são recomendados ou eles são encomendados ao Senhor, essa palavra que fecha o relatório da primeira viagem missionária. Eles recomendaram todas as igrejas fundadas também ao Senhor e voltaram para Antioquia para prestar relatório. Você observou aí no versículo de número 27, quando eles chegam em Antioquia, eles reúnem a igreja. Reunida a igreja, não era uma igreja pequena, era uma igreja que tinha 5 pastores, pelo menos. Relataram quantas coisas Deus fizera ou fizera Deus com eles e como abrir aos gentios a porta da fé. Voltar à base, prestar contas, fazer relatórios é algo que é muito valorizado nas Escrituras. Às vezes nós olhamos para a Assembleia Ordinária e falamos assim, de novo, teve um outro dia, foi ano passado. E a gente não gosta muito. Embora no dia da pública profissão de fé, nós fazemos o compromisso de comparecer às assembleias, ao ser assíduo nos trabalhos da igreja, inclusive as assembleias. Parece que esse inclusive assembleias a gente apaga da nossa memória no dia seguinte da profissão de fé, porque reunir o povo de Deus numa assembleia é um negócio que dá trabalho, e os pastores que conseguem dão até curso para ensinar os mais novos a como conseguir. É importante ouvir relatórios. Para nós que somos cristãos, a transparência, a prestação de contas é algo que é importante, porque Deus também cobrará de nós e todos nós prestaremos contas individualmente na presença do Senhor no dia do juízo final. Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. E nós compareceremos lá para prestar contas do que falamos, do que não falamos e deveríamos ter falado, do que fizemos e do que não fizemos, das nossas omissões, dos nossos pensamentos, das nossas intenções e atitudes. O Senhor ouvirá pessoalmente de cada um de nós um relatório do que a gente fez com os anos que nós vivemos aqui na terra. Por isso, prestação de contas é um valor para nós presbiterianos. Prestar contas mostra que nós levamos a sério o trabalho do Senhor. Prestar contas mostra que nós levamos a sério o investimento que você faz na sua fidelidade ao Senhor. Nós exigimos do povo de Deus fidelidade na entrega do seu dízimo e voluntariedade na entrega da sua oferta.
mas nós estamos muito plenamente conscientes de que isso custa. Você deixa de comprar uma coisa para ser fiel ao Senhor. Você deixa de pagar alguma coisa, esperamos que pagar alguma coisa de um compromisso futuro e não de algo passado para você ficar endividado, né? Para ser fiel ao Senhor. Nós ouvimos muito do dízimo da viúva. Eu fui pastor de uma viúva que era lavadeira de roupas. E ela sustentava 3 filhos desempregados lavando roupas para fora. Nunca deixou de entregar seu dízimo. Quando eu fiz a minha primeira viagem para participar de uma conferência missionária, ela foi a primeira que chegou para mim e disse: eu era seminarista, está aqui uma oferta para você ir para essa conferência missionária. Todo ano ela ia no Ceará para comprar renda cearense. Quem vai no Ceará sabe que renda cearense não é um negócio muito barato. E ela era do Ceará, ela trazia renda cearense e ela ia para a igreja no dia da ceia com a sua roupa de renda cearense, lavadeira de roupa. Nós temos que respeitar o dízimo de uma pessoa assim. E é por isso que a gente presta contas. Para que o povo de Deus saiba que o dinheiro de Deus é levado a sério, de tal modo que a gente tem coragem de reunir a igreja para dizer o que foi feito. Então, sempre que você for convocado para participar da Assembleia, venha. É importante, faz parte. Nós presbiterianos cremos que Deus cumpre a sua vontade por meio da Assembleia, para os irmãos terem uma ideia. Quando nós votamos, por exemplo, elegemos diáconos e presbíteros, nós cremos que Deus manifesta publicamente a sua vontade por meio do voto dos irmãos. Se eu me ausento de votar, eu estou me ausentando de participar da vontade positiva e bondosa de Deus para a vida da sua igreja. E Paulo nos dá um exemplo dizendo que quando ele terminou a sua primeira viagem missionária, reuniu a igreja e prestou contas de tudo o que Deus havia feito através deles naquela primeira viagem missionária. Hoje nós vamos prestar contas financeiras à igreja. E nós pedimos que os irmãos estejam atentos para perguntar, se for necessário, a fim de serem esclarecidos de alguma dúvida, e para que os irmãos possam aceitar o desafio de participar conosco do projeto financeiro para a igreja de Vila Nova em 2024. Eu quero